E o logos? Onde está o logos da logoterapia? Eu sou Thalene Chagas, psicóloga logoterapeuta. Convido você a refletirmos juntos sobre o logos da logoterapia. Você já deve ter visto nas suas buscas de curiosidades, nas leituras de logoterapia, nas aulas, palestras, a respeito do tema, do que é logoterapia, esse prefixo logos, e muitos dos palestrantes, escritores, facilitadores de grupos dizendo que essa é uma palavra polissêmica, né, que significa muitas coisas, dentre as quais discurso, palavra, verbo, né? E que, mais propriamente aqui no campo da psicoterapia e da logoterapia, ele tem a ver com sentido e valores. Mas você já parou para pensar para além disso? O que significa valores? O que significa sentido quando eu falo esse logos, né? Então, a gente vai, aqui nesse vídeo, perpassar algumas reflexões baseadas em Viktor Frankl, para que possa enriquecer e aprofundar para você essa noção de logos, a beleza do logos, da logoterapia, né? E para isso eu vou me basear numa reflexão que Viktor Frankl traz no livro Um Sentido para a Vida, em um texto em que ele está fazendo a crítica do puro encontro. Como assim, Tarek? Então, é muito comum também, nesse meio dos estudos ligados à logoterapia, que a gente enfatize a importância da relação. E no contexto da clínica, relação terapêutica. Mas não só, né? Onde a metodologia da logoterapia inspira na educação, nas organizações, o elemento da relação é considerado. Nos textos em que o Frankl volta cada vez mais para a clínica, inclusive faz uma equaçãozinha que a gente vê x mais y igual ao símbolo da psicoterapia, para expressar a importância de a gente ver a singularidade do paciente, na sua integralidade, no seu ser, dessa pessoa que está sendo acompanhada, do cliente, mas também não perder de vista a pessoalidade, a singularidade do terapeuta. Isso é valioso para que a gente possa pensar um processo clínico de uma forma fundamentada, possa começar bem, possa partir de um bom ponto. Entretanto, nesse capítulo que eu falei para você que eu estou me baseando, Frankl, ele nos convida a ir para além do puro encontro. Como assim? O encontro é primordial, né? A relação é fundamental, como eu coloquei aqui, né? Mas a gente não pode ficar só na relação. Em termos de contexto psicoterapêutico, por exemplo, a gente não pode se valer apenas da relação para o acompanhamento. Então, seja de semana a semana, seja numa frequência de 15 dias, eu, como terapeuta e como profissional, não posso me contentar só no encontrar o outro, embora isso já seja muito valioso e já seja muito mais do que muita gente faz por aí. Considerar o outro na sua alteridade, na sua integralidade, sem querer instrumentalizá-lo, sem querer dominá-lo, sem querer desenvolver uma prática que seja de controle, né? Tudo isso já é muito valioso, mas a gente pode ir além, a gente pode enriquecer ainda mais esse processo. E o enriquecimento está em exatamente não esquecer do logos. Eu não estou esquecendo do logos, né? Quando a gente colocou no começo desse vídeo, e o logos da logoterapia, porque nós vamos falar dele agora. E aí, para isso, eu vou me basear e me valer de mais um elemento desse texto, a crítica do por encontro, do livro que eu citei, Um Sentido para a Vida. O Frankl, ele faz uma analogia, ele busca uma inspiração para tornar isso didático para nós lá no texto, falando em uma analogia com a linguagem. E aí ele faz um desenho bem simples, em que ele diz assim, olha, quando a gente pensa na linguagem, a gente pensa em um emissor, uma pessoa que fala, certo? Esse emissor fala para alguém. Então, nós temos um receptor, aquela pessoa que vai captar a mensagem. É isso? Porém, para a linguagem fazer sentido, o emissor traz algo para o receptor. Esse algo é a mensagem. Então, entre receptor e emissor, entre emissor e receptor, existe a mensagem.
existe um conteúdo objetivo, não é isso? E o que é que isso tem a ver com logos, Thalene? Quando eu falava que por relevante, fundamental que seja a relação, a gente não pode parar nela, é porque em uma relação fundamentada, dialógica, né, como o Frankl propõe, principalmente no contexto da clínica, que é onde o Frankl escreve primordialmente, mas também para outras áreas em que a metodologia da logoterapia é inspiração, nós não podemos nos contentar e parar nessa beleza da relação. Nós precisamos considerar o logos, algo que há entre a minha pessoa e o outro, um conteúdo, e que no nosso contexto aqui tem a ver com os valores, com os caminhos de valores e com o sentido, o logos, primordialmente os valores. Então, numa relação, a gente comunga algo, a gente compartilha algo, e não só em termos de conteúdo reflexivo, a gente compartilha afetos, a gente compartilha algo entre nós, né? E esse algo entre nós, ele indica um horizonte existencial compartilhado. Então, quando a gente está com o outro, a gente está trocando não só palavras, não só reflexões, não só conteúdos num sentido intelectual, mas nós estamos trocando afetos, nós estamos comungando valores. Isso quer dizer que a nossa relação ela não para aqui, mas ela é um caminhar para um horizonte. De algum modo, uma missão compartilhada, de algum modo, uma situação em que existe um nós, um entre nós, que aponta para algo além de nós. Tarine, isso está muito distante, muito amplo, muito confuso, né? Eu vou tirar um pouco do contexto clínico para não ficar só nele, mas em linhas bem gerais, em termos de nossas relações cotidianas. Você vai ter aquelas relações funcionais mesmo, instrumentais, que fazem parte. Então, se você está fazendo um trabalho e você tem um colega de trabalho com você, e vocês têm uma meta a cumprir, a bater, ali vocês estão num compartilhamento de instrumentalidade mesmo, de funcionalidade. Nós vamos somar nossos esforços, vamos fazer as nossas estratégias para bater uma meta. Mas, por exemplo, alguém que começa uma amizade com uma outra pessoa e que vê assim genuinamente que vocês têm coisas em comum, que você tem gostos em comum, que vocês têm aspirações em comum, né? Essa é uma relação mais próxima da dialógica, né? Ela é uma relação mais ligada à genuinidade daquelas duas pessoas. E aí eu vou pedir que você recorde o X mais Y que eu tinha mencionado. Então, está mais próximo desse X mais Y. Mas essa relação, ela precisa estar enriquecida com algo, com um logos, com algo que nós comungamos e que, de algum modo, faz com que a gente queira caminhar junto em direção a alguma coisa. Então, em linguagens muito simples, em exemplos muito próximos da nossa concretude, é ser amigo e combinar junto uma viagem. Não pela viagem em si, né? Assim, não puramente por entrar no avião, por chegar em lugares, mas essa viagem compartilhada em que talvez nós dois estejamos aspirando liberdade. Você e essa outra pessoa possam estar aspirando, né, conhecimento de novas culturas. Você vai ter amigos, amigas que estão conectados com você, sim, mas não por essas vias. Vai ter amigo e amiga que não é aquela pessoa com quem você vai viajar. É aquela pessoa com quem você vai recordar a infância, por exemplo, né? Estudamos juntos desde o fundamental, temos recordações conjuntas. Aí você tem um outro logos, um outro tipo de afeto, um outro tipo de valor que você comunga com esse outro amigo. Então, veja, as relações mais fortes que a gente tem porque a gente comunga algo com essa pessoa. A gente aspira algo juntos. A gente constrói algo juntos.
Então, assim, o logos está nesse entre. Se esse entre, o eu e o tu, não tem, não há nenhuma comunhão, né? Não há algo de mais profundo que a gente se conecta e que está para além das reflexões, para além das considerações. Isso é uma relação que vai sendo rarefeita, que vai sendo empobrecida, que ela até pode subsistir, mas ela subsiste de um modo funcional, de um modo superficial, né? Mas quando a gente pensa em relações ricas, em relações profundas, em relações fundamentadas, seja no escopo geral, né, como eu estou buscando trazer mais aqui no vídeo, mas também em termos de relações terapêuticas mais bem construídas, a gente tem sim essa consideração pelo outro, essa abertura, essa disponibilidade de ambos os polos, tanto do eu quanto do tu, mas a gente tem também algo que a gente comunga, algo que compartilhamos, algo que transcende o apenas instrumental, o apenas funcional, algo que nos faz compartilhar e que nos orienta, nos mostra um horizonte, faz com que a gente pense em caminhar para além do que conhecemos. Esse logos não pode ser esquecido. E o alerta Frank faz, né, nesse texto do livro, que eu convido você a ler, que é uma excelente leitura, é um dos capítulos que eu considero melhores do livro, embora o livro todo seja muito bom, né, e que faz a gente refletir, tanto em termos de metodologia clínica, para os que atendem a partir da logoterapia, quanto num escopo de vida no geral, né, da nossa caminhada ética aí pelo mundo, seja na metodologia em outros contextos, como eu disse. A exemplo, né, a educação, a saúde, a organizacional, né, inspiradas nessa metodologia do Frank, e claro, sendo bem trabalhado a respeito da especificidade de cada área, a gente deve sim valorizar a relação, ela é fundamental e importantíssima, mas nós não podemos nos contentar em apenas caminhar, né, fazer encontros e achar que só assim a relação e eu privilegiando a relação tá bom. Não. Num contexto psicoterapêutico, por exemplo, a gente precisa pensar em um projeto, né, psicoterapêutico do que a gente está desenvolvendo, né? O que é importante naquele processo para aquela pessoa, para que ela de fato embarque numa caminhada em busca de sentido, né? E não apenas que a gente pare num primeiro acolhimento, por melhor que seja esse acolhimento, né? Então, espero que você tenha gostado das nossas reflexões, que esse vídeo ele tenha feito sentido para você, e, se for possível, peço que você compartilhe com outras pessoas que gostam de logoterapia, que têm curiosidade para conhecer mais desse mundo da logoterapia, das leituras da logoterapia, e também para os nossos colegas da psicologia, de repente, mesmo que não seja da logoterapia, essa reflexão possa te ajudar também, né? Você possa ajudar outras pessoas a pensar mais sobre isso, a não se contentar com aquilo que sim já é importante, mas até a possibilidade de ir além, até a possibilidade de pensar que a gente pode trabalhar ainda melhor e a gente pode contribuir ainda mais com a caminhada das pessoas que nós atendemos. E, em linhas gerais, também a nós, como eu disse, né, para além da clínica, a gente pode pensar isso de um modo mais amplo, de um modo ético. Então, da forma como nós nos conectamos com as pessoas, entendendo, né, que há momentos, sim, de instrumentalização, de funcionalidade, de bater metas, de estar cronometrando as coisas, sim, isso faz parte da nossa vida cotidiana, mas que nos momentos que a gente entende como genuínos, importantes, relevantes, com pessoas que a gente tem uma conexão legal, que a gente não pare apenas na conexão pura e simples, mas que a gente tenha um olhar, né, acurado para esse logos. O que será que eu compartilho com essa pessoa? O que será que torna essa nossa relação de amizade, de namorado, de família tão forte, né? E para onde essa coisa que nós comungamos nos leva existencialmente, né? Que projetos nós temos e compartilhamos e nem percebemos, mas caminhamos juntos na direção dele, né? E se a gente conseguir perceber, se a gente conseguir
intuir, né, possamos caminhar ainda melhor para a concretização desse projeto. Então, fechando aqui esse parênteses, né, peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que também elas possam entrar nessa discussão, para que a gente possa crescer cada vez mais em reflexões conjuntas, a partir da logoterapia e das obras de Viktor Frankl. Peço também que você deixe seu like, se ainda não deixou, se inscreva aqui no nosso canal da Escola do Sentido, se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e nos siga lá no nosso perfil no Instagram. Para fazer isso, é só clicar no link que a gente deixa no primeiro comentário aqui desse vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo.